Queridos e amados irmãos, recebam a paz do Senhor. Pastor Davi Bueno, vamos aqui para o nosso segundo vídeo desta lição abençoadíssima. Estamos falando sobre o caráter dos discípulos de Cristo. Estamos indo aqui para o segundo tópico, ou se você preferir, nesse segundo vídeo, a segunda parte desta lição. E vamos falar aqui de um caráter semelhante ao de Cristo. Desde já, eu quero te convidar, você que está chegando pela primeira vez em nosso canal, que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem, conheça aí o nosso canal. E isso tudo é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso passaremos a alcançar mais vidas através da propagação do Evangelho. Hoje nós estamos aqui na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, estamos procurando aqui de uma forma mais curtinha, né? São vídeos aí de 10, 12 minutos e de uma forma bem simples, com uma didática fácil de se compreender. Estamos já ministrando aqui as lições, a lição, né, de número 11, e que será ministrada neste domingo próximo aqui, né? Hoje é dia 13, né? Hoje é dia 12, hoje é dia 14, 14 de março, e a lição será ministrada amanhã, dia 15 de março, o caráter do discípulo de Cristo. Então nós vamos ver aqui o caráter semelhante ao de Cristo. Vamos ler primeiro aqui o tópico, né, a introdução do caráter semelhante ao de Cristo, que diz que seguir a Cristo nos leva a desejar ser como ele, cujo caráter é puro e manso, repleto de amor por seus discípulos e pelo povo. Jesus é um exemplo a ser imitado. Então aqui, o objetivo final do discipulado não é apenas mudar comportamentos, mas formar em nós o caráter de Cristo. O verdadeiro cristão, ele não apenas acredita em Cristo, ele se torna semelhante a Cristo. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 4 e o versículo de número 13, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Então, isto significa que o discipulado, ele é um processo de transformação progressiva, onde o Espírito Santo, ele trabalha em nosso interior, ou seja, no interior do crente, para produzir os traços do caráter de Jesus. Quais seriam esses traços? O amor, a humildade, a misericórdia, a justiça e a obediência ao Pai. A Bíblia, ela nos mostra que pessoas completamente diferentes tiveram suas vidas transformadas quando encontraram ou quando tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Então, o encontro com Cristo sempre produz mudança de caráter. Então, vamos ver aí o primeiro, a mudança de caráter de Zaqueu. Independentemente do modo como aconteceu, o encontro com Cristo é transformador, pois passamos a viver em união de fé com ele. Zaqueu estava em cima de uma árvore quando foi visto por Jesus. Ele desceu apressado após Jesus dizer que ficaria hospedado em sua casa. Zaqueu aceitou Jesus e, a partir de então, aquele homem corrupto disse que doaria metade de seus bens aos pobres e restituiria 4 vezes mais os impostos que havia cobrado em excesso. Então nós vemos aqui a Bíblia primeiro falar sobre a mudança de caráter de Zaqueu. Então Zaqueu era um homem conhecido por sua má reputação. Ele era chefe dos publicanos, cobrador de impostos, que frequentemente vivia explorando o povo. A sociedade o via como uma pessoa corrupta, injusta e também gananciosa. Mas algo dentro de Zaqueu demonstrava que o seu coração estava literalmente insatisfeito com aquela vida que ele levava.
Quando Jesus passou por Jericó, Zaqueu fez algo incomum para um homem da sua posição. Lucas, capítulo de número 19, o versículo 4, diz que ele correu adiante e subiu a um sicômoro para o ver. Então, isto mostra que quem deseja encontrar Jesus precisa vencer obstáculos. Jesus, então, fez algo surpreendente. Chamou Zaqueu pelo nome e decidiu hospedar-se em sua casa. Lá, ele entrou dentro da casa de Zaqueu. E isso tem um ensinamento profundamente espiritual e profético, que quando o homem dá o primeiro passo a querer encontrar com o Senhor Jesus e abre as portas do coração, o Senhor Jesus também tem o desejo de entrar dentro da nossa casa espiritual, fazer morada e trabalhar dentro desta casa, tirando aquilo que não dá certo e colocando todas as demais coisas no seu devido lugar. Então aquele encontro, ele produziu uma transformação imediata, ou seja, a cada dia, a cada encontro com Jesus, traz também uma transformação, sem dúvida, imediata em nossa vida. Lá em Lucas 19, 8, Zaqueu, ele declarou dizendo, Senhor, como o pastor Eliel Araújo colocou aqui, Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Então, observe que houve uma mudança na vida de Zaqueu. Antes, ele explorava o povo, depois ele decidiu reparar a injustiça. Isso mostra que quando Cristo ele entra na vida de alguém, o caráter muda e as atitudes, elas também mudam. Então Jesus, ele declarou, ele afirmou naquele dia, Lucas 19, 9, hoje veio salvação a esta casa. Então quando uma pessoa, ela decide ser literalmente sincera diante de Deus, a grande verdade é, não importa o que as demais pessoas pensem ou falem, porque ninguém gostava de Zaqueu. Muitos, com certeza, naquela ocasião, acredite, murmuraram por causa da atitude de Jesus entrar na sua casa, por causa da atitude de Jesus declarar em Lucas 19 que aquele dia houve salvação para aquela casa. Muitas pessoas se injuriaram por ouvirem palavras dos lábios de Zaqueu e quem sabe te disseram, ele está falando de boca para fora, ele é injusto, ele é uma pessoa que ele vive fazendo as coisas erradas. Mas a grande verdade é que aquilo que eu disse a princípio, o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam ao nosso respeito, ao meu e ao teu, irmão, não define quem nós somos e também não define o que os céus pensam sobre nós e o que os céus definem sobre nós. Então toda palavra negativa, no final das contas, ela se transforma em testemunho. E a própria palavra de Deus, ela deixa claro, ai daqueles que tocam nos escolhidos de Deus. Porque se Deus escolheu, irmão, está escolhido. E Deus, ele garante concernente às escolhas que ele faz. Vamos mais aí. A samaritana encontrou o Cristo. Tópico 2.2. O encontro da mulher samaritana com Jesus é um exemplo de que os erros do passado não impedem a mudança de quem se rende a ele. Ela passou por uma mudança profunda, de rejeitada a evangelista por ter crido no Senhor. Não sabemos o nome dela, mas sua história ficou registrada para nos abençoar. Olha que interessante isso. A mulher samaritana, ela teve um encontro com o Senhor Jesus. A mulher samaritana aqui, ela representa uma das histórias mais profundas de transformação espiritual
dentro das Sagradas Escrituras. Quando Jesus a encontrou junto ao poço, a sua vida era uma vida marcada de quebras morais e de quebras emocionais. Esta mulher, ela já havia tido 5 maridos e vivia com um homem que não era seu marido. Além disso, ela carregava vergonha social, rejeição e sede espiritual. Então, você começa a entender vergonha social. Por quê? Porque as pessoas a apontavam, as pessoas a julgavam. As pessoas, ao invés de estenderem as mãos para ajudar, elas procuravam arremessar pedras para ferir. Então a gente vê que esse, infelizmente, não de forma generalizada, mas é o cenário vivido nos dias atuais, até mesmo, sabe, dentro dos templos, dentro daqueles que deveriam mais estender a mão para exercer a misericórdia. Infelizmente, muitas das vezes, as pessoas são mais julgadas por pessoas que estão dentro do templo, por pessoas que estão fora do templo. Às vezes as pessoas que estão fora do templo, elas não têm a mesma visão, sabe? Elas não têm a mesma visão de ficar julgando e difamando. A grande verdade é que as pessoas que estão fora do templo, eu costumo dizer que elas não estão muitas das vezes nem preocupadas com o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer dentro do templo. O maior problema é que quem mais quer puxar o meu, o teu, o nosso tapete, sabe, com medo por causa dos dons, dos talentos, daquilo que Deus separou para cada um de nós, é uma outra pessoa, muitas das vezes, que está assentada junto de nós, sabe, comungando da ceia do Senhor. Então ela enfrentou vergonha social. Os próprios samaritanos, não, sabe, eram eles que promoviam vergonha espiritual, eram os mesmos que a rejeitavam. E essa mulher vivia uma vida de sede espiritual, porque infelizmente no meio que ela estava, não havia meios de ela, sabe, se achegar a Deus. Mas quando nós olhamos ao encontro desta mulher com Jesus ali no poço, nós entendemos que ela se surpreendeu porque Jesus não a rejeitou. Muito pelo contrário, ele ofereceu para ela algo muito maior. Ele disse lá em João 4,14, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Cristo estava falando de água viva, que representa a vida espiritual, que só Deus pode dar. Ela disse, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos trouxe água, que nos deixou o poço de água para nós bebermos. Ele disse para aquela mulher, aquele que tomar dessa água, novamente terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, este nunca mais terá sede, porque aquele que beber da água que eu lhe der, se transformará dentro dele, né, um rio de água viva que irá fluir para a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, nós entendemos que durante aquela conversa, Jesus, ele revelou para ela conhecer profundamente sua vida, mas ao invés de condená-la, ele revelou para ela ser o Messias. A transformação foi tão grande que aquela mulher que antes evitava as pessoas, ela se tornou uma testemunha pública. Então, sabe, é isso que nós, como igreja de Deus, precisamos fazer. Ao invés de pegarmos pedras para atirar nas pessoas, ao invés de nós usarmos os nossos lábios para querer difamar pessoas por causa de erros, sabe, por causa de pecados passados, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer a essas pessoas uma palavra que promova a vida eterna. Nós precisamos estender as nossas mãos e precisamos ajudar essas pessoas a se levantarem para que elas se tornem também uma testemunha pública, porque diz o texto lá no Evangelho de João 4,39 que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra que saiu dos lábios daquela mulher. Então isso nos ensina algo poderoso para nós fecharmos esse tópico aqui e irmos para o tópico 2,3, que quem realmente
encontra Cristo não consegue guardar suas experiências apenas para si. O encontro com Jesus transformou aquela mulher e continua transformando pecadores em testemunhas. Então que nós possamos, ver que as pessoas que estão se achegando, ou as pessoas que muitas das vezes ao longo dessa caminhada, acabam tropeçando, ou acabam sendo alvos de calúnias, de difamações, de disse-me-disse, que nós possamos olhar com os olhos de Cristo Jesus, que nós possamos, ao invés de acabar de derrubar, possamos estender a nossa mão para ajudar, para abençoar, porque fazendo isso, nós iremos, através do poder da palavra de Deus, transformar pecadores em testemunhas, e a igreja de Deus na face da terra, ela continuará tendo um crescimento profundo, um crescimento extraordinário, para que o nome de Deus continue sendo glorificado no meio de nós. Tópico 2.3, de Saulo de Tarso a apóstolo Paulo. Olha o que diz. O apóstolo Paulo é sem dúvida um dos personagens mais relevantes da Bíblia. As 13 cartas que ele escreveu continuam válidas para a igreja hoje. O fariseu Saulo de Tarso, perseguidor dos seguidores de Cristo, tinha um caráter forte e intransigente. Ele presenciou a morte de Estevão em Atos 9.1. Foi descrito como alguém que respirava ameaça e morte contra os discípulos de Cristo. Até que no caminho para Damasco, Jesus surgiu diante dele como um resplendor de luz do céu. E a partir daquele dia, surge um homem que foi muito importante para a disseminação do evangelho. Paulo, um homem transformado por Cristo. Então ele presenciou, na morte de Estevão, Atos capítulo 7, e em Atos 9, ele foi descrito como alguém que respirava ameaça e morte contra os discípulos, ou seja, era um homem temido por todos, era um homem temido por tudo. Então, quando a gente olha esta passagem, nós entendemos que poucas transformações são tão marcantes na Bíblia pela tradição judaica. Então, ele acreditava que estava servindo a Deus ao perseguir a igreja de Cristo. Então, aqui a Bíblia, ela diz que ele prendia os cristãos, ele aprovava perseguições, ele participou da morte de Estevão, mas tudo isto foi mudado no caminho de Damasco. Lá em Atos, capítulo de número 9, e o versículo de número 3 está escrito que subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ou seja, naquele momento, Saulo, ele teve um encontro, meus irmãos, direto com Jesus. E ele ouviu a pergunta que mudou sua vida. Atos 9:4. Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso aqui também nos traz a ideia de que ele não estava diretamente perseguindo a igreja. Ele estava, na verdade, perseguindo o próprio Cristo, que é o Senhor da igreja. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando nós perseguimos alguém que está em Cristo, quando nós trazemos palavras pessimistas, difamações, calúnias sobre alguém que está em Cristo, nós não estamos se levantando contra aquela pessoa. Nós estamos se levantando contra o próprio Cristo, que é o Senhor da igreja. É por isso que o salmista, profeta e rei Davi, quando teve a oportunidade de qualquer um dos seus homens, dos seus valentes, matar a Saul, a Bíblia diz que Davi disse para eles: não vamos tocar no ungido do Senhor, de forma alguma eu tocarei no ungido do Senhor. Então ele estava dizendo, quem vai tratar com Saul é o próprio Deus. Então nós precisamos entender isto, que quem trata com aqueles que muitas das vezes falharam é o próprio Deus. Só que Deus não trata com o homem como o homem
quer que Deus o trate. O homem, ele trata tirando pedras, e Cristo, ele trata com amor, tirando o pecado e exercendo misericórdia sobre a vida da pessoa. Então é isto que aconteceu com Saulo, e a partir daquele encontro aconteceu uma transformação radical. O perseguidor, ele tornou-se pregador. O inimigo da igreja se tornou um apóstolo. Saulo passou a ser conhecido como Paulo, um dos maiores missionários da história do cristianismo bíblico. Ele escreveu grande parte do Novo Testamento. Segundo alguns históricos, a terça quinta parte fora escrita pelo apóstolo Paulo, que dedicou a sua vida à expansão do evangelho. Então, isto prova que ninguém está longe demais para ser transformado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos concluir aqui o tópico de número 2, dizendo que essas 3 histórias que nós analisamos aqui, elas revelam uma verdade central do evangelho. Quando alguém encontra com Jesus de verdade, o caráter, ele nunca permanece o mesmo. Zaqueu mudou suas atitudes, a samaritana mudou sua direção e Paulo mudou o seu propósito. Então, o discipulado verdadeiro, ele produz pessoas transformadas que passam a viver como Cristo viveu. E assim a gente encerra o tópico 2. Deus abençoe a vida de todos os irmãos e esperamos aí que nesse segundo tópico nós pudemos aí ser úteis no que diz respeito à palavra de Deus, ao transmitir as verdades neotestamentárias. Deus abençoe.